No final de 1977, Carlos Villagrán, que desde o início interpretava o Kiko em Chaves, deixa a série. Os motivos reais nunca foram oficialmente divulgados e inúmeras hipóteses foram levantadas na tentativa de explicar sua saída. O que é certo é que Carlos Villagrán e Roberto Gomes Bolanhos nunca mais mantiveram a amizade que tinham no início dos anos 70. Em 77, com a saída de Villagrán, o jornal mexicano El Universal publicou uma matéria explicando o motivo do conflito entre os dois. Segundo o periódico, a saída do Kiko deu-se por diferenças criativas durante as filmagens do episódio piloto que abriria a temporada de 1978. Villagrán teria considerado o conteúdo do programa como repulsivo e deixado a equipe na sequência. Contudo, o jornal não mencionou qual era o conteúdo do episódio. Villagrán até hoje recusa-se a comentar sobre o assunto. Qualquer entrevista que seja abordado este assunto imediatamente é encerrada pelos assessores de Villagrán. Supostamente, o jornal teve acesso a uma cópia do episódio em questão, mas não mencionou qual era o seu conteúdo. Isso seria fruto de um acordo com a diretoria do periódico com altos executivos da Televisa, que desembolsaram uma quantia substancial em dinheiro para evitar a publicação deste roteiro. Acredita-se que uma das cópias do roteiro sobreviveu guardada por funcionários do jornal. O episódio piloto foi gravado, editado e posteriormente apresentado perante os executivos da Televisa, que ficaram horrorizados com o conteúdo do episódio. Um diretor de programação teria dito que o programa é completamente impróprio para crianças, na verdade completamente impróprio para qualquer um. O episódio original foi destruído pela Televisa, porém uma cópia clandestina foi feita por um dos funcionários da empresa. Esta cópia foi vendida a um colecionador por $4.000. A partir da temporada de 74, o Chaves foi ganhando destaque na programação da Televisa e conseguindo cada vez mais sucesso com o público. Bolanhos, porém, tinha a intenção de introduzir mudanças no programa. Poucos sabem, mas os planos de Bolanhos era escrever roteiros de horror e mistérios e abandonar o humorístico. O depoimento a seguir é uma compilação de declarações de alguns funcionários da Televisa que foram submetidos à exibição do episódio. Todos eles pediram para que não fossem identificados. Poucos chegaram a ver o episódio finalizado e editado, e alguns destes já vieram a falecer. A partir da temporada de 75, Bolanhos tenta introduzir estes elementos no seriado. Naquele ano, foi ao ar o icônico episódio em que Chaves, Kiko e Chiquinha entram na casa de Dona Clotilde e lá descobrem que ela realmente era uma bruxa. Agora não poderá escapar de mim. Agora sim, um bom banhozinho bonitinho. É você, Satanás. Espera um pouquinho que eu já vou servir o jantar. Menino bem gordo. Originalmente, o roteiro dizia que a entrada deles na casa da bruxa também aconteceria, porém isso teria desdobramentos em episódios futuros. Mas os executivos da Televisa interviram e impuseram um final onde tudo não passava de um delírio das crianças. Ah, bom! Eu estava pensando que eles tinham adivinhado que eu ia lhes trazer esse presentinho.
Ainda nesse ano, vai ao ar o episódio em que as travessuras e trapalhadas de Chaves faz com que vários moradores da vila comam insetos embebidos em gasolina. O roteiro original previa um episódio mais sombrio e grotesco, mas novamente foi alterado pelos diretores da Televisa. Nos 2 anos seguintes, Bolanhos voltou a produzir e introduzir elementos de horror e mistério nos episódios de Chaves. Por exemplo, como aquele que Seu Barriga forja sua morte e se veste de fantasma, como aquele em que as crianças assistem um filme de terror, e sem falar da saga dos espíritos zombeteiros, que são todos frutos desta influência de Bolanhos, até que no início de 1978 ele decidiu mudar radicalmente o rumo da série. Chaves, a partir de então, seria um programa de comédia com elementos de terror. E ele escreveu um episódio piloto que, como disse anteriormente, chegou a ser filmado, editado e exibido aos executivos da Televisa, e a reação foi totalmente negativa, e eles vetaram totalmente a mudança de rumo proposta por Bolanhos. Dizem que Carlos Villagrán ficou tão horrorizado com o final do episódio que deixou a série. A seguir, vou narrar uma pequena sinopse do episódio perdido de Chaves, baseado nos depoimentos de funcionários da Televisa que também chegaram a ver o programa finalizado e editado ou participaram das gravações na época. O episódio começa com Chaves brincando no pátio da vila, indo para lá e para cá com seu patinete. Neste instante, Kiko sai de sua casa e faz uma expressão zangada. Ele vai até a direção de Chaves e segura o patinete com 2 mãos e segue-se o diálogo. Chaves, quem te deu permissão para brincar com meu patinete? E Chaves diz: o patinete estava jogado ali no outro pátio e eu... Eu coisa nenhuma, Chaves, devolve aqui meu patinete. Kiko puxa o patinete bruscamente, derrubando Chaves no chão. Depois o solta e ri escandalosamente. Chaves se levanta, pega o patinete novamente em suas mãos e avança sobre Kiko e diz: agora você vai ver uma coisa, Kiko. Kiko corre e grita mamãe. Neste momento, Seu Madruga sai de sua casa e toma o patinete de Chaves, impedindo que ele acerte Kiko. Dona Florinda, após ouvir o chamado do filho, vem para o pátio apressadamente. E em seguida Kiko diz: mamãe, ele queria me bater com o patinete. Dona Florinda dá um tapa em Seu Madruga e diz: vamos, tesouro, não se misture com essa gentalha. Como sempre, logo após, Kiko aplica seu famoso gentalha e entra para dentro de sua casa após sua mãe. Até aí, vai tudo normal, como um episódio comum. Porém, quando a câmera volta enquadrando o rosto de Seu Madruga, vemos que tem algo de errado, pois em primeiro plano podemos ver que seu nariz está sangrando. Seguidamente, ele tenta estancar o sangramento perante o olhar preocupado de Chaves, porém sem obter sucesso, pois ambas narinas já jorravam uma enorme quantidade de sangue, até que Seu Madruga seguidamente cai no chão do pátio da vila. A cena corta para Kiko, Chaves e Chiquinha na escada da vila. A iluminação do cenário sugere ser noite, mas o estranho é que os 3 estão chorando. E outro fato impressionante é que sabemos que em Chaves todos os personagens possuem um jeito característico de chorar. Porém, neste momento, não vemos isso. Eles choravam de uma forma comum, com soluços, e esta cena perdura por quase 1 minuto. Em seguida, vai-se para outra cena onde o professor Girafales e Seu Barriga, acompanhado de 2 policiais, se dirigem para a casa de Dona Florinda. O professor bate na porta e chama por Dona Florinda e ninguém responde. Mesmo assim, o professor abre a porta e os policiais entram na casa e posteriormente saem com Dona Florinda algemada e seu rosto exibe uma imensa apatia.
Kiko, ao ver sua mãe sendo levada pelos policiais, desespera-se e tenta atacar os policiais, mas é contido por seu barriga. E em meio à situação, Dona Florinda não esboça nenhuma reação, mantendo a mesma expressão apática e olhar vazio. Kiko, ainda nos braços de Senhor Barriga, chora muito e aclama mamãe várias vezes. Depois disso, os policiais deixam a vila com Dona Florinda e seu Barriga tenta consolar Kiko, mas não consegue fazer-o parar de chorar. A tela se escurece e depois corta-se para outra cena, também no pátio da vila, onde seu Barriga e Professor Girafales conversam o seguinte diálogo: "Que tragédia horrível tivemos aqui, seu Barriga." "É verdade, professor. Eu deveria ter previsto isso. Acabaria acontecendo um dia", disse seu Barriga. "E qual foi a causa da morte?" o professor pergunta. E seu Barriga responde: "Seu Madruga foi boxeador na juventude, e os socos que ele levou durante sua carreira causaram um afundamento craniano, e o tapa de Dona Florinda de hoje causou um traumatismo bem nessa região, e ele teve uma hemorragia cerebral e não resistiu. Uma tragédia horrível mesmo", disse o professor. E seu Barriga disse: "Sim." E logo o professor rebate perguntando: "Quem cuidará dos preparativos do funeral?" E seu Barriga responde: "Eu cuido de tudo, professor. Não se preocupe." Após esta cena, os relatos se tornam contraditórios. Se fala que depois Dona Clotilde carrega um livro parecido com uma Bíblia em sua mão e depois conversa aos cochichos com Chiquinha. Outros afirmam que na cena seguinte, no pátio da vila, surge um ser com o corpo todo enfaixado e com panos e aparece para Chiquinha e a assusta, e depois a faz sorrir. Já outros relatam que o ser era o próprio seu Madruga, que retorna dos mortos e desde então passaria a assombrar todos os moradores da vila que o atormentaram em sua vida.